Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade aqui à nossa sequência de aulas. Hoje vamos estar falando aqui de mais algumas funções, essas 5 funções aqui. Então vamos lá. Primeiro a função quadrática, que é a função do segundo grau. Essa função tem essa lei de formação aqui. Ao invés de ser como a última que a gente viu, a função afim, que era o ax mais o b, essa função ela adiciona uma terceira constante e adiciona um x ao b e coloca o x que está multiplicando a ao quadrado. E a gente chama isso, ela de segundo grau justamente por causa desse índice aqui, desse expoente. Existem outras funções, existe função do terceiro, quarto, até o enésimo grau, mas a gente se restringe a estudar até no máximo a do terceiro grau devido à complexidade que ela vai tomando. E a função afim, justamente por causa disso, que a função afim é chamada também de função do primeiro grau, porque no caso o x está elevado a 1, só que ele é ocultado. A função quadrática, ela vai ter um gráfico de parábola, vai ser desse formato aqui. Então ela não vai ser mais uma reta, igual era a função do primeiro grau, vai ser um gráfico em parábola. Pode ver que devido ao quadrado, tem certos valores que eles podem assumir o mesmo valor. Por exemplo, aqui a gente tem o x0 assumindo 3 e o x4 também assumindo 3. E é por isso que ela tem esse aspecto de parábola. Pois quando o x aqui é zero, ele assume o 3, e aí ele segue esse trajeto aqui, e quando ele volta aqui no 4, ele volta a assumir o valor 3. E é por isso que ela tem esse gráfico em parábola. Para solucionar, a, solucionar não, né? Para encontrar as raízes, que são os resultados que levam a função a zero, de uma função do segundo grau, a gente utiliza a fórmula de Bhaskara, que é essa fórmula aqui. É x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, e o delta é b ao quadrado menos 4ac. Esse delta aqui, a depender do valor que ele assume, após calcular o delta, a depender do valor que ele assume, nós vamos ter algumas mudanças na parábola. Por exemplo, aqui, quando o delta é maior que zero, a gente vai ter uma parábola que corta o eixo horizontal em 2 pontos. Então, vai cortar o eixo x em 2 pontos diferentes, se o delta for maior que zero. Se o delta é igual a zero, ele vai tangenciar o ponto x. Então, só vai tocar uma vez, o eixo x. Então, só vai tocar uma vez nesse ponto aqui. E se o delta for menor que zero, ele não corta o eixo horizontal, ele não corta o eixo x. Então pode ver que ela está meio que flutuando ali quando se considerar o eixo x. E do mesmo jeito que quando o a é positivo é maior que zero na função afim, a, a função ela é crescente. No caso da função do segundo grau, quando o a é positivo, a concavidade é para cima. Então a concavidade a gente chama disso aqui, ó. Então isso aqui é virado para cima, é como se fosse uma tigela e ela fosse aberta para cima quando o A é maior que zero, e quando a área é menor que zero, essa tigela fica virada para baixo. Outros dois pontos de interesse em cálculos de função do segundo grau são seus pontos mínimos e máximos, que são o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice a gente calcula com essa fórmula aqui, o menos b sobre 2a, e o y do vértice com essa fórmula aqui, menos delta sobre 4a. O y do vértice geralmente é o maior ou menor ponto da função, a depender da concavidade, se ela é virada para cima ou para baixo. Por exemplo, aqui, ó, nessa função aqui, ó, esse ponto aqui é o y do vértice. É o ponto mais alto, porque a concavidade está virada para baixo. Então, esse aqui é o valor máximo da, da função. E o x do vértice é o x que ele está relacionado. Então, se eu fosse calcular o y do vértice desse gráfico aqui, eu iria encontrar o valor desse pico. E se eu fosse encontrar o x do vértice, eu iria encontrar o valor de x que ele está relacionado.
Saindo agora da função do segundo grau, a gente entra na função polinomial, que é uma função que contém algum polinômio, independente do grau dele. Então aqui a gente tem uma função do segundo grau, que também é uma função polinomial, uma outra função do segundo grau, só que sem o c, aqui o c é zero, também é uma função polinomial. Aqui uma outra função do segundo grau, só que tendo o b como zero, que também é uma função polinomial, e aqui uma outra função do segundo grau, tendo o b e o c igual a zero. Função racional é quando a gente tem o x como o numerador de uma fração, ou dividindo alguma outra, alguma outra equação. No caso aqui, a gente tem o f de x, que é igual ao 1 mais x sobre x. Devido a esse x aqui, ele é uma função racional. E aqui a gente tem a função definida por partes, que é uma função com várias sentenças. Ou seja, cada sentença aqui está definindo um valor a depender de uma limitação dentro do conjunto da função. Então aqui a gente tem que f de x vai ser igual a 1 quando x for menor que zero. Então aqui para cá, o f de x vai ser sempre igual a 1. Quando x é menor ou igual a zero e é menor que 2, quando x é maior ou igual a zero e é menor do que 2, que é esse trecho aqui, a função vai ser x mais 1. E quando o x é maior ou igual a 2, a função vai ser 3. Então ela volta a ser constante aqui. Isso aqui não quer dizer que a função está errada, quer dizer que a função é descontínua. Mais para frente na disciplina de cálculo 1, vocês irão estudar a questão de continuidade e aí estudarão o comportamento da função nessa situação aqui. E temos aqui também a função inversa. Nós definimos que uma função é inversa quando o domínio da inversa é igual à imagem da função e a imagem da inversa é igual ao domínio da função. Ou também ou também não, esses pré-requisitos devem ser cumpridos. Quando é, o g de f de x, ou seja, quando existe essa função composta aqui, foi igual a x e o inverso também foi igual a x. E aí quer dizer que f admite inversa e f é invertível. Apenas funções bijetoras são inversíveis. E a gente define que uma função é bijetora quando um valor do domínio não possui mais de uma imagem. Então, por exemplo, aqui temos esse valor aqui, ó, do domínio. Vamos supor que aqui é o número 1, o número menos 1 e aqui é o 1. Bom, aqui eles assumem dois valores do domínio assumem a mesma imagem. Então isso aqui não é uma bijetora. E na prática, é só você traçar uma linha horizontal no gráfico. Se essa linha horizontal do gráfico tocar em dois pontos do gráfico, quer dizer que ela não é bijetora. Se você traçar uma linha aqui, ela só toca em um ponto do gráfico, independente de onde você fizer. Então quer dizer que ela é uma função bijetora. E aqui está o passo a passo de como encontrar uma função inversa. Vai estar lá por exemplo aqui, f de x igual a 1x. O que a gente faz? A gente vai escrever y igual a f de x. Então vai ser y é igual a 1 sobre x. Depois a gente troca o x e o y. Então, ao invés de ser y igual a 1 sobre x, vai ficar x é igual a 1 sobre y. E após isso, a gente isola o y. A gente expressa a função expressa y em função de x. Então, como aqui a função que a gente tem agora é x igual a 1 sobre y, a gente tem que passar o y multiplicando e o x dividindo. Então vai ficar y igual a 1 sobre x. Então foi isso por hoje. A gente viu mais 5 funções essenciais aí. E na próxima aula a gente vai ver a função exponencial e a função logarítmica.